Avançamos na bancada desportiva, agora em modo correr em Giesta. Temos connosco o Carlos Oliveira e o Nuno Camelo, são dois dos fundadores deste correr em Giesta, que posteriormente também integraram o grupo desportivo Unidos da Giesteira, eles que foram desassossegar autenticamente a aldeia de São Sebastião da Giesteira, e é um prazer tê-los connosco aqui. Vamos começar pelo Nuno Camelo, é isso? Vamos começar pelo Nuno Camelo ou pelo Carlos Oliveira? É igual. É igual, é? Então vamos começar então pelo Carlos Oliveira. Muito boa tarde a ambos. Muito obrigado por estarem connosco, por se juntarem à bancada desportiva e por falarem de algo pelo qual vestem a camisola, que é a vossa aldeia. Primeiro que tudo, a vossa aldeia. Mas esta paixão pelo atletismo, de onde é que surgiu, Carlos? Antes de mais, obrigado por ter convidado a gente a virmos cá à rádio. Demonstrar um bocadinho do que fazemos na nossa aldeia, São Sebastião da Giesteira. Como é que começou o atletismo? Atletismo amador, cuidado. Eu não treino para ganhar provas, treino para a cabeça, para limpar a cabeça, para tentar não engordar muito. Também conta, não é? Temos que querer mandar uma coisa do que vamos ingerir ainda mais. Começou se calhar na altura da tropa, fui correndo esporadicamente, 1, 2, 3 vezes por semana, sem grandes objetivos, só de ir às provas e fazê-las e acabar minimamente em condições. Começou daí. Começou então por mero acaso essa parte das corridas, e fora da aldeia ou dentro da aldeia? Começou na aldeia, depois comecei a fazer provas fora da aldeia. É uma história um bocadinho longa, já estamos a ficar velhos, já tem uma história se calhar com 20 anos. Uma história longa, mas bonita, porque deu origem àquilo que foi e que é hoje o correr em Giesta. Falando com o Nuno, este parceiro também de luta aqui no correr em Giesta. Nuno, é uma história longa, como diz o Carlos. Como é que surgiu para si este gosto pela corrida, pelo atletismo? Paulo, boa tarde também, o agradecimento também por estar aqui hoje. Eu lembro-me de correr numa altura em que quase tínhamos que correr um bocadinho escondidos, não é? Isto há 25 anos, há 30 anos atrás, correr numa aldeia pequena como a nossa deixava assim as pessoas um bocadinho a pensar o que é que este tipo anda aqui a fazer, e o Carlos nisso tem até muitas histórias, muito mais do que as minhas, porque ele foi um persistente que corria sozinho. Eu mais tarde também comecei a correr assim meio envergonhadamente e pronto, e nós temos ali uma paisagem e um campo que nos permite ter espaço para correr com muita qualidade. Mas pronto, eram umas corridas assim esporádicas, sempre sozinho, e depois a vida vai se instalando, não é? Vamos crescendo e vamos constituindo família, e o tempo começa a ser menos, e pronto, e depois acabámos por nos cruzar, muitos anos depois de cada um correr isoladamente, acabámos por nos cruzar a correr, curiosamente não na nossa aldeia, mas em Évora. É aí que nos cruzamos a correr ao fim do dia, numa altura, ali em 2015, 2016, em que a corrida começa a ganhar ali um espaço muito importante, um bocadinho à semelhança daquilo que tinha acontecido de alguma forma com o ciclismo e com o BTT, enquanto ocupação de qualidade do tempo livre. A corrida surge também ali nesta altura e em muitas cidades, foi o caso também de Évora, começam a aparecer alguns grupos informais de corrida. E é aí que nós nos encontramos e começamos a correr numa altura em que eu tinha um excesso de peso e que andava parado já há alguns anos, e resolvi voltar a correr, e encontramos-nos aí em Évora, que nós nos encontramos a correr ao final do dia. E foi em Évora que se deu então esse reencontro nas corridas, agora já sem vergonha, já sem pensar na vizinha da rua que pensava, olha aqueles malucos, o que é que eles andam ali a fazer? Não tem mais nada que fazer, peguem nem enxada, seus malandros vão trabalhar. Exatamente. Hoje os tempos são diferentes. Era isso mesmo. Hoje os tempos são diferentes, porque de facto, aliás,
Eu olho para as pessoas e sinto orgulho nas pessoas que saem da zona de conforto e têm a coragem de sair da zona de conforto, como o Nuno saiu e perdeu peso com isso e ganhou saúde com isso, que é o fundamental disto tudo. É a nossa cabecinha, é o sentir-nos bem connosco próprios, e isso é o fundamental. Depois é as experiências que se têm. Encontraram-se então em Évora, associados a grupos informais de Évora, e foi assim que ao final da tarde se foram juntando, mas houve um momento em que estes dois amigos de São Sebastião de Gesteira pensaram assim: isto podia ser se calhar mesmo na nossa aldeia, não é? Verdade. Como é que isso foi, Carlos? E pois, eu não me recordo bem. Portanto, o grupo informal é o Correr em Évora, tem muitos méritos, onde a gente se foi encontrando. E, com o António também. Com o António Quintal também, os três. Que são os três fundadores, é o Carlos Oliveira, o Nuno Camelo e António Quintal. Sim, sim. Depois é porque não levar isto para a nossa aldeia. Vamos à procura do nome, lá está o Correr em Évora, a gente foi correr em Giesta. Foi na Giesta. E foi uma agradável surpresa quando fizemos o primeiro treino marcado. Tínhamos algumas pessoas lá que não fazia ideia que iam aparecer. Quando marcámos um treino lá na aldeia, um treinozito tranquilo, não é? Nada de muitos quilómetros, e apareceram algumas pessoas, grande surpresa. E foi-se mantendo, fomos tentando mexer, e fomos mexendo com algumas iniciativas, e fomos tentando. Já temos 5 anos. O Nuno chegou inclusivamente a ir de propósito de São Sebastião para Évora correr, e isso realmente é pura, costuma-se dizer, a pura da paixão. Ia dizer pura da loucura, mas não, a pura da paixão, porque nos faz deslocar do nosso local de residência até ao sítio onde vai ter com outros amigos. E com esta ida e a criação do grupo, Correr em Giesta, como o Carlos dizia, foi uma surpresa. Uma surpresa que foi subindo o patamar, reunindo mais pessoas. Como é que foram esses primeiros tempos de Correr em Giesta? Olha, é assim, falaste aí em dois termos, a paixão e a loucura. E são dois termos que em muitas coisas da vida andam muito paralelos, são muito próximos, são muito similares. E a verdade é que por paixão acabamos por, ou seja, é por paixão que nós abraçamos as coisas da nossa vida mais importantes, aquelas que nos fazem viver, porque a vida é exatamente isto, é esta possibilidade de estarmos a viver todos os dias coisas às quais nos agarramos. E efetivamente nesta questão da corrida, eu que até era um tipo que me ia mexendo e tal, mas depois que me tornei muito, muito parado, rapidamente percebi, e percebemos muito facilmente todos, que o pior inimigo destas aventuras somos nós próprios. Eu combino comigo próprio que me vou levantar às 6h30 da manhã para correr, e depois há um tipo neste combinado que falha, sou eu. Não é? E então, esta história de ir para Évora correr, numa altura em que na nossa aldeia não havia esta intenção de correr em grupo, o correr em grupo tem esta grande mais-valia, é tu poderes combinar com outra pessoa ou com outras pessoas que vais correr. E se tu falhas contigo, a coisa fica em casa. Se tu falhas com o outro, já não é a mesma coisa. E então isso fazia com que eu, certo de que queria mudar aqui um bocadinho de vida, eu tinha na altura um miúdo com 4 anos, eu já não conseguia correr atrás dele. E isto não é qualidade de vida, e eu precisava de retomar essa forma de estar na vida. E então essa foi a forma que eu encontrei de, ao comprometer-me com os outros, não falhar. E lá ia eu, depois tivemos um segundo filho, lembro-me bem, nessa altura a minha esposa estava ainda de licença, e eu também tive a minha licença de parentalidade, mas tirava ali um bocadinho do dia, e ia ter com aqueles com quem me comprometia, e aparecia. E depois isto começa a ter resultados, e tu começas-te a convencer de que a tua vida melhorou, de que encontras mais pessoas, conheces pessoas novas que tinham as mesmas dificuldades do que tu, e é esta a magia do correr em grupo. Entenda-se, isto não é fazer provas em grupo, é correr em grupo, é desfrutar daquela paisagem, daquele momento, daquele tempo de partilha, em que tu te convences que aquele é um caminho muito certo. E depois... Sim, mas para quem não corria nada, né, a primeira ideia foi, vamos lá aqui correr com esta moto para melhorarmos um bocadinho de vida. Exatamente. E depois, instalada esta ideia, surge muito facilmente, então, mas para que é preciso nós deslocarmos aqui para fazermos isto? Se o podemos fazer na nossa terra, isso com isto
podemos eventualmente ir levar isto é quase como uma boa nova, não é? Pá, nós descobrimos isto para nós, é bom. Se conseguimos levar esta ideia a outros que possam também vivê-la, é interessante. E muito facilmente começamos. Somos 3. Pá, já dá para correr em grupo, não é? Não precisamos de vir a Évora. Corremos lá. E quem sabe se junto a esta ideia aparecem outros. E a verdade é que fomos surpreendidos, porque havia gente ou que já corria sozinho, ou que nunca tinha corrido, e depois também com isto também surgiu um bocadinho a caminhada. Já havia pessoas lá que caminhavam, mas tiveram aqui também um incentivo. E a verdade é que quando nós estamos juntos é uma festa, não é? O estar a fazer qualquer coisa junto é sempre uma festa, e correr em grupo também tem sido uma festa. Há pouco falávamos do Babel Rocha, que já está aqui a comentar o direto no Facebook. Ele diz: vergonha é ficar em casa sem fazer nada, e disse, e acrescentou: temos a sorte de ter o paraíso do Eldorado. Mas a propósito do que o Nuno estava a dizer, foi espantoso o arranque do Correr em Giesta, porque em 15 dias encontraram o nome. Em 15 dias criaram o perfil do Facebook. Em 15 dias começaram a correr ao final do dia de semana. Em 15 dias criaram o logotipo. Em 15 dias nasceram e oficializaram a vossa existência com direito a bênção na igreja local, dia 20 de janeiro de 2016, dia do Santo Padroeiro da vossa terra, São Sebastião, e assim o dia também do vosso aniversário. Estes 15 dias foram 15 dias que acho que foi de enorme felicidade para vocês, de enorme concretização para vocês. Carlos, como é que foram estes 15 dias? Muito trabalho, não é? Que a gente já foi há uns anitos, já foi há 5 anos, não é? Já fizemos 5 anos. Se bem que o ano passado foi um ano meio apagado, mas como é que foi? Mas foi muito apagado para todos, infelizmente. Muito trabalho. O Nuno tentou, com uma conterrânea nossa, fazer o logotipo e está espetacular. Tentámos logo fazer uma prova, fizemos em 2016 uma prova lá, a prova António Melgão. Muita coisa a decorrer, treinos 2 vezes por semana. Já não... António Melgão, que é uma pessoa que marca São Sebastião da Gesteira de forma muito forte, salvo erro, fundou o grupo. Não é o mesmo. Não é o mesmo, é o filho. É o filho. Muito bem. Está o Prémio António Melgão surgiu porque nas nossas memórias lembramos todos dessa pessoa a correr na aldeia, muito antes de mim, que ele era mais velho que nós. E está na nossa memória, e a única prova que tinha havido na aldeia tinha sido ele que tinha organizado. E foi uma boa forma de homenagear, infelizmente, uma pessoa que já não está connosco. Olhando para o logotipo, é que o logotipo, para além de ser muito bonito, é feito ao pormenor, ou seja, cada elemento desse logotipo tem um significado. Nuno, queres-me explicar um pouco cada significado desse logotipo? Porque, de facto, desde a cor ao elemento que corre, há ali, de facto, muito daquilo que é a vossa essência. É verdade, olha, nós temos a sorte de termos nascido no Alentejo, que apesar de dizer que é tudo plano, se a malta quando vai correr lá percebe que não é bem assim. Mas a verdade é que este Alentejo, este território onde a aldeia se insere, que é partilhado em termos de conjunto com outras aldeias ali vizinhas, nós rapidamente, e também por escolha do nome de um amigo nosso, também da terra, o Rui Casquinha, sempre associou àquela zona o Eldorado. E nós, quando começámos a pensar nesta história, ter um grupo e tínhamos que lhe chamar qualquer coisa, rapidamente pensámos que, e já naquela altura e hoje ainda mais, a imagem vale muito. E então começámos a construir a ideia de ter uma imagem forte. E fomos buscar ali as nossas cores, a cor da aldeia, que é o verde, e fomos sempre buscar ali o amarelo da giesta. A São Sebastião da Gesteira tem associado a si esta planta, a giesta, com esta folha amarela exatamente, que nos cruza ali com várias dimensões, a dimensão do sol do Alentejo, a dimensão dos campos do Alentejo e também a flor da giesta. E foi aí que nós radicámos o logo, que depois tem aquilo que se vê, tem um atleta, tem alguém que resolve começar a correr,
E é neste sentido de movimento que o atleta empresta ali ao símbolo que nós sempre nos radicámos, era gerar movimento. Faças o que fizeres, faz qualquer coisa por ti, e se o puderes fazer na tua terra, correr, sair, é sempre uma mais-valia. E depois tentámos jogar ali com alguns pormenores, como temos ali no passo do atleta, consegue-se ver uma elevação, portanto a própria aldeia fica, nós até brincamos quando corremos. A maldita, não é? Sim, também temos ali a maldita. E nós, por onde quer que corramos, vamos sempre a subir ou a descer, é sempre um problema. Quando voltamos para a aldeia é sempre a subir. Quando voltamos é sempre a subir. E foi um bocadinho esse... Nós, quando começámos a correr, corríamos na aldeia, corríamos no montado ali à volta, e o logotipo, feito pela nossa conterrânea Wanda Amaral, tem este jogo de cores e de imagens, que no fundo o que queria trazer era isto, vamos correr em grupo naquilo que é o nosso território. E foi isso que fizemos, e aqueles 15 dias, como falávamos há pouco, foram loucos, porque nós não sabíamos o que é que aquilo iria dar. E a verdade é que muito pouco tempo depois tínhamos não só as pessoas da aldeia a correr connosco, como começámos a receber muitos amigos. Gente de todo o lado que vinha correr connosco, à procura da maldita, muitas das vezes, mas também à procura daquilo que é a festa da corrida. E nós conseguimos sempre, com estes ingredientes, né? Gente que quer, território que se presta a isso, e momento de encontro, fazer da corrida uma festa. E isso é o que mais importa. Até nestes tempos de pandemia, passamos o tempo a recordar e a pensar já o que é que vamos fazer a seguir para retomar este ritmo de festa, que é isso que nós queremos da corrida. Eu pelo menos não quero mais nada, não consigo ganhar prémio nenhum a correr, mas quero ser feliz. Ganhas o prémio de finisher. É verdade. Esse é o mais importante. É verdade. É chegar ao fim. É verdade. O que é certo é que nos meses seguintes desassossegaram a aldeia, e eu gosto tanto deste termo desassossegar, porque é um bom termo. Significa que estamos a mexer, estamos a ser uma força viva para aquela aldeia, e fizeram com que as pessoas quisessem sair de casa, sem medo, sem vergonha, novos, velhos, gordos, palcanas, carecas, portanto, magros, altos, coxos, homens, mulheres, crianças e híbridos, porque hoje em dia temos de ser inclusos, gente que nunca tinha feito desporto e que começou a fazer desporto por culpa de vocês, meus amigos. E isso é o mais bonito e é o mais importante. Prosseguimos a nossa conversa com os nossos convidados do Correr em Giesta, que estão connosco, o Carlos Oliveira e o Nuno Camelo, dois dos fundadores do Correr em Giesta. Estávamos a falar naquilo que foram os meses seguintes à criação do grupo, em que começaram-se a juntar muita gente ao domingo no Eldorado, no vosso Eldorado, 10, 20, 30, 50 pessoas, e cada domingo aparecia mais gente de muitos sítios, como há pouco o Nuno dizia. Como é que foram esses meses seguintes em que, em torno dessa paixão pela corrida, pela descoberta da corrida e da caminhada, se foi aumentando de facto o número de pessoas que iam lá, e até criaram treinos temáticos e até momentos de pura loucura em termos de iniciativa. Como é que foi isso, Nuno? Olha, o primeiro trabalho estava feito, não era? Era criar um motivo para correr lá, e depois, como nós tínhamos começado a correr juntamente com outros grupos na cidade, as amizades foram se instalando, e de alguma forma eles também, contentes com este nosso avanço na aldeia, começam a visitar-nos com alguma regularidade. Até porque o nosso Eldorado, que hoje é também o Eldorado deles e de todos aqueles que lá vão correr, oferecia um conjunto de possibilidades próximo da cidade que a própria cidade, enquanto espaço urbano, não oferecia, não é? É sempre um desafio corrermos em locais diferentes, em locais novos,
e celebrar a corrida era sobretudo aquilo que os levava. E passou a ser interessante que eles, ao contrário daquilo, como eu ia de propósito correr a Évora no princípio, eles passaram a vir de propósito correr à Gesteira, e foram acontecendo, e fomos explorando. O Carlos, que é muito mais conhecedor, era na altura muito mais conhecedor do que eu, e ainda hoje daqueles territórios que temos ali à nossa disponibilidade, fomos fim de semana a fim de semana, mês a mês, evento a evento, descobrindo novos trilhos, porque aí corremos maioritariamente em campo, no tal Eldorado, e fomos descobrindo e fomos sempre apresentando novas hipóteses e novos aliciantes, e aquelas amizades que tínhamos feito foram-se reforçando, e de uma forma muito natural vinha muita gente correr connosco e experimentar estas loucuras, né? Como a questão da maldita. Carlos, aqui o Nuno dá aqui uma deixa, que é a deixa de apresentar um bocadinho o território que é a aldeia, com a criação destes treinos temáticos, onde surgiu o pato, a liberdade, o trilho do pato, a maldita, do pão quente, dos chafarides, dos marcos geodésicos, da canada, do abrigo, dos castelos, do cromlech, do Halloween, do primeiro dia do ano, do dia das mentiras. Haja imaginação e conhecimento. Como é que foi também explorar essa terra que tanto gostas e dá-la a conhecer a tanta gente? É prazeroso. Muitas pessoas que foram pela primeira vez a São Sebastião, pessoas que moravam em Évora, faziam-me confusão, não conhecem São Sebastião, não conheciam, né? Dava-me prazer, as pessoas iam lá e vão, de vez em quando ainda vão, agora não vão, não é? É prazeroso e dar a conhecer os trilhos que ninguém conhecia, apanhar uma subida que o pessoal estava à espera. Qual foi o treino ou a iniciativa que fizeram que mais prazer te deu em estar? Ou aquela que realmente deu... A iniciativa maior, atualmente, para correr em Gesta, foi o Prémio António Melgão. Foi o que trouxe atletas a sério à aldeia, né? Não digo que os outros não sejam, mas a gente corre para se divertir. Foi uma prova que deu muito trabalho, ao Nuno, principalmente, mas deu muito prazer ver as nossas ruas mesmo, uma prova... Centenas de pessoas, não é? Não foram centenas, mas foram muitas, pouca gente tinha, costumávamos ter lá. Ver a aldeia ter ali uma prova na nossa aldeia. Como é que é um miúdo da aldeia que foi-se habituando às ruas ficarem despidas de miúdos, despidas de gentes, e de repente, por culpa própria, começar a ver a aldeia a ganhar aquela vida? Sim. Como é que foi isso? Como é que é? O miúdo da aldeia... Acho que aqui faltam as palavras, não é? E a falta de palavras, se calhar, diz tudo. Na altura, como o Nuno há bocado dizia, eu era praticamente o único que corria, e hoje em dia é normal ver as pessoas, estamos a falar no tempo de Madbim, antes de mesmo, ver as pessoas a correr na aldeia. Vão correr, aquele casal foi correr. Para mim isso é de um orgulho... Brutal. Nuno, destas iniciativas, a mesma pergunta que fiz ao Carlos, destas iniciativas, qual foi aquela que mais prazer te deu em organizar, em participar, em estar, em fazer acontecer? Olha, além dos treinos, aqueles treinos que fazemos só com as pessoas da terra durante a semana, e daqueles que fazemos ao domingo, onde recebemos normalmente sempre amigos que vêm de fora, aquele que mais, e esses também dão muito prazer, aquele que simula, que consecutivamente me dá mais prazer, foi aquele que começámos a fazer por altura do 25 de Abril. Sim. O trail, a que chamámos o Trail da Liberdade. Uma parceria muito fortuita e muito interessante com a Junta de Freguesia local, que já comemorava, obviamente, com festa este dia 25 de Abril, sempre com um encontro e um repasto, e as pessoas à volta da mesa encontram-se verdadeiramente, e havia sempre, nestas comemorações de 25 de Abril, uma caminhada, uma pequena incursão ali nas ruas da aldeia. E nós
obviamente, criamos-nos em 2016, em janeiro, e logo no abril seguinte há uma aproximação por parte da Junta a perceber se nós estaríamos interessados em avolumar um bocadinho aquela festa do 25 de Abril. E foi uma aposta tremendamente ganha, e essa foi a que me dá mais prazer, porque se eu acredito que a corrida é festa, este é um grande sinal da festa que conseguíamos ali fazer e que fomos fazendo todos os anos a partir daí. O que nos trancou depois a esta situação foi a pandemia, mas trancou muitas coisas, como o Paulo já dizias, mas esse era aquilo realmente que me dava mais gozo. Porque as pessoas iam de forma despretensiosa, iam correr connosco, isto dava sempre algum trabalho, tínhamos sempre um staff muito empenhado de pessoas que não corriam, mas que permitiam que isto se tornasse possível, desde dos pontos de apoio, desde ter gente de moto a fazer o reconhecimento dos percursos, desde ter gente a servir nos postos de abastecimento, desde ter gente a fazer o almoço para que as pessoas pudessem depois da prova comer. A verdade é que conseguíamos aliar esta festa da corrida, a festa do estar à mesa, com pessoas da aldeia, muitas delas idosas, que nunca correram na vida e que não corriam, mas que conseguiam beber naquele encontro da adrenalina da corrida. E foi extraordinário. O primeiro ano que fizemos isto não tínhamos mesas suficientes. Pois não. Portanto, as últimas pessoas a sentarem-se à mesa, tivemos que improvisar ali umas pranchas e uns cavaletes, porque juntámos... Tínhamos 200 e tal lugares, sim, e tivemos juntámos mais de 300 pessoas naquela iniciativa, não todas a correr, obviamente, mas a festa não se faz só de corrida. A Festival 25 de Abril? Faz-se de liberdade também, e desta possibilidade de... Então, e como é que foi? Onde é que foram correr hoje? Quem é que ganhou? Perguntava às vezes, ganhamos todos, né? Dizíamos sempre isto, até porque estes trails que nós fazemos lá são sempre guiados, portanto não há marcação de um percurso, não há uma prova propriamente dita, há um grupo de amigos que e é mesmo correr, para apreciar as paisagens, não é? Com a serenidade suficiente. E vamos parando, e vamos abrindo e fechando um portão, e vamos conversando, e vamos bebendo água nas fontes, e vamos comendo aquilo que a natureza tem para nos dar, não é? O bom do medronho está sempre na ordem do dia, e vamos falando, vamos conversando, não só da corrida, vamos conversando das nossas vidas, vamos conversando dos desafios que temos, profissionais, pessoais, e pronto. E daí este Trail da Liberdade, que fizemos 4 edições, ter sido para mim aquele que mais horas de sono nos tirava, mas que mais prazer nos devolvia depois ao final do dia, que começámos a correr às 8h30 da manhã ou coisa assim, mas os mais persistentes saíam de lá já às 8 da noite. Os mais fortes. E já não era a correr, era só a comer mesmo. E de gatas, se calhar, alguns. Mas é isso que nós retiramos da vida. Há tanta chatice que nos apoquenta, seja no trabalho, seja a nível pessoal, o que seja, porque todos nós temos problemas, todos nós temos motivos para às vezes verter as nossas lágrimas e ficar um pouco mais tristes, e isto faz com que a gente alimente os nossos dias e sejamos um pouco mais felizes. O que é certo é que o Correr em Giesta, esta malta, esta reunião de amigos, nos anos seguintes foram participando em muitos lugares, noutras provas. Correram em Alvito, em Guimarães, foram Piranhas, ACM, Furões, correram em Évora Night Runners, correndo nos seus desafios, mas também noutros desafios em Montemor, Évora, Arraiol, Estremoz, Monsaraz, Coruche, Setúbal, Borba, Viana, Porto Alegre, Lisboa, e foram também conhecendo e fazendo amizades noutros sítios dessas experiências. Por outros lugares, qual foi a que mais gostaram de ter participado? Como Correr em Giesta, se calhar a que damos a conhecer ao Paulo o nosso hino. Aqui em cima. Runcastle 2019. Exato, eu fiz as edições todas, se não estou enganado. Acho que fiz as edições, mas nesse ano trouxemos uma comitiva enorme. E por acaso aquilo é daquelas coisas inesperadas que acontecem, e pusemos toda a malta a ouvir o hino do Correr em Giesta, e foi tão bom, foi tão giro, porque é genuíno, aquela paixão pela terra, paixão pelo grupo, aquela onda boa de saber estar e de estar bem, aconteceu ali. E o quebra-costas quebrou-te ou não?
Quebrou. Todas as vezes que lá passo, as pessoas a baterem palmas e eu já não tenho força, mas não posso ir a andar, parece mal. Parece mal, ai-te! Mas quebra sempre, quebra sempre. O Paulo Guerra, que é aquele atleta fabuloso que nós conhecemos, conta uma história que a única vez na sua carreira em que teve de parar e andar 2 passos foi aqui, nos últimos degraus da primeira edição do Quebra-Costas, em que ele venceu. Sim. E ele, que é um atleta, de facto, sim, ainda hoje a genética dele, apesar dos problemas de saúde que já teve, ter tido um acidente, o que é certo é que ele é de facto espantoso e é um exemplo tremendo para todos os alentejanos, para todos os portugueses. E ele diz, a única vez na minha carreira em que eu tive de parar e depois retomar foi ali. Foi nos últimos degraus do Quebra-Costas em que ele parou ali, deu 2 passos e depois retomou. Porque na primeira edição a meta não era logo ali, ainda tinham de dar uma volta ao castelo, ainda houve aquilo. Eu imagino a malta a passar por isso, o sofrer. E o Nuno, qual foi a prova que lhe encheu mais as medidas, que foi, ou em termos de experiência, ou em termos de desafio, aquele onde gostou mais de estar? Olha, Paulo, a maior prova e a prova que mais desafiante foi uma prova onde eu não pude correr. E estava do outro lado. Isto porque nos preparámos para a prova em Évora do Running Wonders, na EDP na altura, e há uma comitiva grande, há um esforço grande para inscrever gente, para ter até inclusive desconto de participação, e a malta da aldeia inscreve-se em massa. Dizer também que alguns dos nossos amigos que correm noutros grupos, nesta edição e noutras, resolveram correr com a nossa camisola, juntar-se a nós, e isso é muito sinal da amizade e das amizades que fomos fazendo. E eu na altura estava inscrito, paguei, prontinho para correr, e entretanto sou chamado para trabalhar num posto de apoio da Proteção Civil na Praça de Giraldo. E então não pude obviamente correr, mas pude assistir à chegada de cada um daqueles que trazia vestida uma t-shirt correr em Giesta. E foi estrondoso. Eu estava no desempenho da minha função, portanto, se não podia correr, isso estava resolvido para mim, mas ver chegar os outros, vê-los depois todos em cima do palco no final, e ouvi-los cantar o mesmo hino que traduz uma união e uma amizade que vem dos tempos do saudoso Grupo Desportivo Unidos da Giesteira, onde nesta altura já o correr em Giesta estava integrado, e o hino foi aquele momento, tal como o Carlos falava aqui em Montemor, que gera ali a apoteose daquela aventura. Portanto, foi esta a experiência maior para mim num correr em Giesta, onde não pude correr, mas fiquei muito feliz por estar a ver aquilo que era no fundo o resultado de um avanço que tínhamos feito uns anos antes, com a coragem de correr em grupo, correr em Giesta. A conversa também corre, e estamos já quase no final da nossa conversa, mas acho que aquilo que transmitimos foi bom, e acho que as pessoas que ouviram e que assistiram ficam com uma opinião positivíssima do correr em Giesta, mas tínhamos de falar também, obviamente, no Grupo Desportivo Unidos da Giesteira, que já está quase a fazer 70 anos de existência, e que foi importante também unirem-se estes 2 grupos de São Sebastião, porque tornaram-se também mais fortes. Como é que se deu esta união? Até porque o senhor Presidente do Grupo Desportivo Unidos da Giesteira está connosco. Ele agora vai despir esta camisola. Mentira, é a mesma. O Carlos. Carlos, como é que se deu este encontro entre 2 associações de São Sebastião que assim se tornaram mais fortes e mais unidas? 2 associações não é bem assim. Portanto, o Grupo Desportivo é uma associação, correr em Giesta é um simples grupo de amigos. Informal, mais nada, não há documentos, não há nada. Daí o nosso prazer às vezes não há nada, não tem nada. Já temos os nossos papéis, temos a nossa não história. Precisam nunca de ir à conservatória pedir o divórcio. Pronto. Nada. Surgiu numa altura em que o Grupo Desportivo precisava também movimentar mais pessoas, e a gente movimentava muita gente na nossa aldeia,
e aliámos e foi bom, foi muito bom. E assim se tornaram mais fortes, Sim, não é? Que é o mais fortes, importante. Sim. Íamos fazer a nossa segunda prova, vamos dizer assim, talvez mais trabalhada do que a António Melgão. Não correu, pois, pelas razões que já estamos fartos de falar. Infelizmente. Mas há de se fazer. Até eu estava convidado para ir lá. É verdade. Há de se fazer. Está marcado aí. É verdade, devemos lá estar. A terminar, e com o Nuno, quem quiser correr em Giesta, quem quiser ir ter convosco quando isto ganhar normalidade, o que é que deve fazer? Olha, as pessoas que correm connosco costumam ir, já sabem como fazê-lo e levam quase sempre mais um amigo. Nós corremos tradicionalmente durante a semana, ao final do dia, até aqui estávamos a correr à terça e à sexta, e estamos agora a preparar um pacote novo que vem aí para os iniciados, para quem nunca correu e quer correr, para aqueles que querem fazer a manutenção da corrida e para aqueles que se querem superar. Portanto, estamos a avançar aqui com 3 oportunidades durante a semana, sempre para fazer este encontro lá no nosso campo de futebol, e é daí que partimos sempre. Campo da Vitória. E depois ao domingo temos sempre aquela prova maior, aquele correr em grupo que tem sempre mais quilómetros, mais dureza, e onde recebemos sempre muitos amigos que vêm de fora juntar-se àqueles que já lá estão na Giesteira. Quero agradecer ao Carlos e ao Nuno. Muito obrigado por terem estado connosco. Foi um prazer conhecer melhor ainda o correr em Giesta, e certamente as pessoas ficaram com uma ideia, como disse há pouco, muito positiva daquilo que é o vosso trabalho. Um abraço a ambos e muito obrigado pela vossa oferta, porque até eu agora tenho a camisola do Correr em Giesta e terei todo o gosto nos meus treinos proximamente usar. Aliás, o meu próximo treino vai ser com esta camisola. Está prometido. Um abraço, até uma próxima.